Olha aí, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa aqui é a sua quinta aula sobre HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre títulos. Então, títulos, como a gente viu no início desse curso, a gente utiliza a tag H1 para isso. E a gente viu também que existe a tag H1, H2, H3, H4, H5 e H6. E de acordo com essa numeração, se dá o grau de importância de um título. Então, o título principal de um texto, a gente utiliza o H1. Para um título menos importante que o principal, a gente usa o H2 e assim em diante. Então, a gente vai ver aqui um exemplo de como fazer isso. E vamos aqui abrir o nosso editor de texto. A gente está com ele aqui aberto, vamos salvar. Nossa pastinha é essa HTML5. Vamos criar aqui a pasta aula 5. Aula 5. E o arquivo que a gente vai criar é o index.html. Salvar. Como eu falei, nessa aula a gente já vai trazer a estrutura pré-construída. E essa daqui é a estrutura padrão, né? A gente tem aqui o doctype, a gente tem aqui a nossa tag HTML e aqui está o fechamento. Aqui a gente tem nossa tag head e aqui está o fechamento. Aqui dentro a gente informa, né, o título da nossa página. E aqui realmente é tudo que a gente colocar aqui dentro de body é o que vai aparecer na nossa página. Então vamos aqui começar aula 5. Essa aula aqui é sobre títulos. E aqui dentro a gente vai começar tag H1, título principal. E fechando aqui a tag H1, a gente tem nosso título principal. Salvar. E assim eu vou entrar na nossa pastinha, clicar no nosso arquivo index que vai abrir. Mas perceba que ocorreu um problema, né? Justamente no lugar que a gente chamou de título, né? Que tem a nossa acentuação, né? Nosso acento agudo, né? No título ocorreu esse problema. Isso aqui a gente vai ver como resolver mais na frente, né? Enquanto isso, a gente aqui vai inserir, né, outros títulos. Escrever aqui H2, então é o título secundário H2, nosso H3, título menos importante H3 e assim por diante, né? Temos aqui o H4, título, vou copiar isso daqui. Temos agora o H5, bem menos importante. E por último, temos aqui o H6, que eu particularmente nunca usei, quase nunca usado. Dificilmente eu utilizei esse título aqui. Então, salvando, vindo aqui no nosso browser e atualizando, a gente vai ver que, né, aqui estão os nossos títulos. E você vai perceber que foi corrigido esse problema, né? Eu vou explicar o motivo, mas esse daqui foi um exemplo prático, né, dos nossos títulos. E como eu falei em outras aulas, né, em cada tag dessa daqui, a gente pode definir styles, né, estilos diferentes. Então, definir uma cor, um tamanho diferente, a posição que a gente quer colocar cada título. Então, vou demonstrar aqui style, text align, por exemplo. Isso aqui é o alinhamento do texto. Então, eu quero alinhar esse texto aqui no centro, né? Então, vou salvar, voltar aqui. Quando eu atualizar, perceba que o meu título está no centro, né? Então, é mais um exemplo do style, né, que a gente utiliza. Então, voltando para a nossa apresentação, existem alguns problemas, né?
Então perceba que quando a gente utiliza o H1 para um título, o texto, né, o conteúdo desse elemento, ele fica em negrito. E de acordo com a numeração de cada elemento, ele fica com a fonte maior ou menor. Um problema que acontece é que muitas vezes, principalmente com iniciantes, quando você quer geralmente um texto maior ou um texto em negrito, as pessoas dentro de um parágrafo colocam um H1, por exemplo, só para deixar o texto em negrito. Mas para isso a gente pode utilizar o atributo, né, style, para a gente definir uma cor, para definir um estilo. Ou então existem outras tags que a gente vai ver para deixar um texto em negrito, né? Quando você for utilizar um título, quando você for utilizar uma tag H1, sempre utilize para um título, né? Nada além disso. Você pode usar para fins diferentes disso, mas a boa prática prega que é ideal que você use para títulos, né? E outra coisa que é bastante comum é a gente utilizar, como eu já expliquei antes, a tag head, né? Essa tag head, tudo que a gente coloca dentro dela não é renderizado nos browsers, né? Se eu colocar, por exemplo, uma tag de título, ela não vai ser renderizada na nossa página. Ela pode aparecer no nosso título lá em cima, né, no título da página, mas ela não aparece. Por outro lado, se dentro de head eu quiser colocar um H1, vai funcionar, vai aparecer na minha página. Porém, não é uma boa prática você colocar um parágrafo, um título dentro da tag head. A tag head geralmente é para configuração. A gente utiliza essa tag para inserir o título da página, para inserir scripts, né? Quando você for importar um CSS, quando você for criar um script de JavaScript, por exemplo. Não é ideal que a gente utilize essa tag head para colocar o corpo do nosso texto. Para isso que existe a tag body, né? A gente vai ver um pouco, né, mais detalhado, né, um pouco sobre essa tag head. E a gente vai falar também sobre metadados, né? Metadados são informações que a gente informa, né, para o browser quando ele está renderizando a nossa página. Esses metadados não necessariamente vão ser mostrados na nossa página, mas vão ser utilizados, por exemplo, em relação a SEO, né, o Search Engine Optimization. O browser vai utilizar esses metadados para otimizar a nossa página, né? Então a gente vai ver aqui um exemplo. A gente já tem aqui a nossa tag head, né? A gente já tem aqui a nossa tag title, e esse título, se a gente for olhar lá no nosso browser, a gente vai olhar aqui, ó, aula 05 títulos. Então essa tag title, ela serve para isso, né? Para informar o nome, né? Assim como essa outra, né? Isso que está escrito aqui, com certeza está em alguma tag title, né? Nas páginas do Google, né? Então, mas como eu falei, existem metadados. E aquele problema que ocorreu, né, do navegador deixar a nossa página, deixar os nossos caracteres, né, de forma não compreensível, né, sem estar com os títulos. Isso aconteceu devido a uma configuração que a gente faz. Essa configuração é chamada de char7. Char7 é um tipo de padrão de escrita, né, que o padrão char7 é o padrão que a gente utiliza no Brasil, por exemplo, para definir acentuação, para definir C cedilha, né? Em outros países é utilizado outros tipos de padrão desse tipo. E esses padrões são definidos através da seguinte tag, né? A tag meta, que existe um atributo chamado char7, e esse atributo a gente chama de UTF-8. E essa tag ela é autocontida, né? Então, quando a gente passa essa configuração, a gente está dizendo para o browser para ele entender essa acentuação e conseguir, por exemplo, colocar da forma correta a palavra título, que tem acento, a palavra secundário, que tem acento. Então, é para isso que serve, né? Essa meta, né? É uma informação adicional para o browser, né? No nosso caso, o Chrome ele já é inteligente o suficiente para entender que a gente tem caracteres especiais e ele já faz esse char7 por trás, né, dos panos. Mas também existe, por exemplo, a tag meta, que a gente pode, por exemplo, existe o atributo name, que a gente pode dar uma descrição para a nossa página, né? Então, descrição, o ideal seria escrever em inglês, né, mas vamos escrever em português por enquanto, depois a gente passa
esse aqui para inglês. E existe outra atributo chamado content, que é o conteúdo, né? Significa conteúdo. A gente pode explicar o que essa página faz, basicamente. Então, página destinada a exemplificar títulos. Exemplificar títulos. Então, a gente deu uma descrição, né? Então, quando os mecanismos de busca, né, o SEO, estiver carregando a nossa página, eles vão ter essas informações para ajudar, né, a entregar melhor, de forma melhor, nossas páginas. Existem outras, por exemplo, se a gente quiser utilizar novamente para definir quem é o autor da página, quem criou, a gente pode dizer autor. E o content, a gente pode colocar, por exemplo, o nosso nome, né? Lucas Lopes. E assim por diante, né? Ou a gente pode definir também palavras-chave, né? Então, name, a gente pode colocar palavras-chave ou keywords, né? Mas vamos deixar assim em português, content. A gente coloca aqui HTML, HTML5, títulos e assim por diante. Assim a gente define as palavras-chave, né, que os mecanismos de busca utilizam para encontrar as melhores páginas, né, para entregar para o usuário. Então é isso, esse aqui é o head. Voltando. E outra, se a gente... Vou voltar aqui, vou salvar. Se a gente for no browser, perceba que não vai ter nenhuma alteração, né? Porque, como eu falei, a tag head é para informar informações adicionais, né? Aqui a gente poderia fazer importações de CSS, como por exemplo o seguinte, link. Aqui a gente pode passar o tipo, né? Por exemplo, style sheets. Eu não vou explicar isso aqui, mas é basicamente para a gente fazer importações, né, de arquivos externos. Como por exemplo, aqui eu posso fazer importação de um CSS da vida e assim por diante. A gente vai ver mais exemplos na frente. E o que acontece, né, uma ferramenta bastante interessante para a gente que desenvolve páginas HTML é o inspecionador de páginas, né? A gente consegue fazer uma inspeção de páginas através dessa ferramenta que, por exemplo, o Google Chrome tem. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente não vai fazer nada de CSS, está salvo. A gente vai lá na nossa página e com o botão direito tem um inspect, ou então um inspecionador, né, se o seu tiver em português. Então, se a gente colocar um inspect, a gente vai ver aqui uma ferramenta do Google que ele mostra, né? Tem várias opções, mas o que interessa para a gente agora é essa elements ou elementos, né? Que aqui está a estrutura da nossa página, né? Então, no head, perceba que aqui está as coisas que a gente definiu, né? Descrição, autor, palavra-chave. E dentro de body está aqui todos os nossos títulos, né? Perceba que o browser ele vai marcando lá a opção. Então, esse aqui é um inspecionador de elementos. Se você, por acaso, precisar fazer uma inspeção mais detalhada em algum elemento da sua página, você utiliza essa ferramenta aqui que é muito boa. A gente vai se aprofundar um pouco mais nela no futuro. Outra coisa é se você vier com o botão direito e colocar, visualizar código-fonte, né, ou page source, você vai ver, vai ser aberta uma nova aba e o HTML que a gente escreveu nesse arquivo é justamente o mesmo HTML que a gente vê aqui, né? Então isso é para provar para você que o browser ele entende cada tag, né, cada elemento desse aqui e ele configura, né, o conteúdo de cada elemento desse e configura isso na nossa página, né? Então é isso, a aula de hoje para a gente falar sobre títulos, sobre head e sobre essa ferramenta bastante útil que é o inspecionador de elementos. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, a gente tem o nosso e-mail, a gente tem também o nosso Instagram, @ogamish, e o nosso canal no YouTube. Agradeço a todos e até a próxima aula.